Meu nome é Lúcia, tenho 39 anos e moro em Vale Verde do Sul, uma cidadezinha pacata do interior do Rio Grande do Sul. Sempre levei uma vida simples, mas feliz. Trabalho como professora de português na escola estadual e sou casada há 15 anos com o Daniel. A gente tem um filho de 13 anos, o Pedro, que é meu orgulho. Nosso casamento nunca foi de novela, mas sempre achei que tínhamos uma boa parceria. Daniel era calado, meio fechado, mas carinhoso à sua maneira. E eu, como muita mulher, me acostumei com o jeito dele. Achava que estava tudo bem. A gente tinha uma rotina estável, contas pagas, risadas no fim do dia, aquelas pequenas alegrias que a gente vai colecionando. Com a minha sogra, Dona Nilda, a relação sempre foi, digamos, cordial. Ela é daquelas mulheres firmes, orgulhosas, que dizem tudo na lata. Nunca foi de abraços, nem de elogios, mas também nunca foi desrespeitosa. A gente se tratava com respeito e uma certa distância segura. Só que a vida, às vezes, dá umas curvas que a gente não espera. Comecei a sentir umas dores estranhas na região do abdômen. Algo insistente. No início, achei que fosse coisa da idade, estresse, sei lá. Só que as dores foram ficando mais frequentes, mais agudas. Procurei um médico e ele me pediu uma bateria de exames. Entre uma consulta e outra, o médico foi direto comigo. Havia suspeita de um tumor. Ouvi aquilo e senti o chão sumir. Eu não sabia como reagir. Só pensava no Pedro. Ele ainda é tão menino. E o Daniel? Bom, o Daniel andava tão distante que eu não sabia se conseguiria apoio dele naquela hora. Foi aí que, numa noite, acabei ligando para Dona Nilda. Meus pais já são falecidos, e por mais estranho que pareça, ela foi a única pessoa que me veio à cabeça. Ela chegou em casa rápido, sentou na beirada da minha cama e me ouviu em silêncio. Contei tudo, com lágrimas nos olhos, com medo, e pedi: por favor, não conta pro Daniel ainda. Eu preciso ter certeza antes. Não quero preocupar ninguém à toa. Ela respirou fundo e concordou. Nos dias seguintes, continuei com a rotina. Ironicamente, dar aula me ajudava a esquecer um pouco. Mas dentro de mim, tudo era um turbilhão. Eu só queria uma resposta, uma luz. E queria acreditar que minha sogra respeitaria meu pedido. Só que aos poucos, fui notando coisas estranhas. Daniel estava ainda mais distante, saía de casa com desculpas bobas, não olhava mais nos meus olhos. A princípio, achei que fosse tensão. Talvez ele estivesse desconfiando de algo, mas tinha algo no olhar da Dona Nilda também. Ela me evitava. Parou de passar aqui em casa como costumava fazer nos fins de semana. Quando eu ligava, ela dizia que estava ocupada. Aquilo começou a me corroer por dentro. A dor do corpo se misturava com a dor da dúvida. Será que ela havia contado? E pior, será que havia algo que eu não sabia? Eu ainda não fazia ideia do que estava por vir, mas aquela sensação de que o chão estava cedendo sob os meus pés já tinha começado. E eu, no fundo, sabia. Minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Eu não sou do tipo desconfiada. Nunca fui. Sempre acreditei que confiança era a base de tudo. Mas ali, naquele momento estranho da minha vida, algo dentro de mim gritava. Eu não conseguia mais ignorar o jeito do Daniel. Frio, apressado, ausente até nas palavras, e aquilo me feria mais do que qualquer dor física. Comecei a observar pequenas coisas. O celular dele, que antes ficava largado pela casa, agora estava sempre no bolso. Ele saía para resolver coisas no banco, mas voltava 3 horas depois, com cara de quem tinha corrido uma maratona. Não falava comigo. Não perguntava sobre meus exames. Era como se ele estivesse em outro planeta. Ou com outra pessoa. Foi aí que, numa tarde qualquer, sozinha em casa, a dor voltou forte. Uma dor que me fez deitar no chão da cozinha, agarrada à pia, com medo de desmaiar. E quando passou, eu chorei. Não só pela dor, mas porque percebi que, mesmo naquela hora, eu não queria ligar para o meu marido. Não confiava mais. Peguei o celular dele escondido.
e juro que não era do meu feitio. Eu tremia, com o coração aos pulos, mas não precisei ir muito longe. As mensagens estavam ali, na cara. Uma tal de Elaine, com coraçãozinho no nome. Frases como "saudades do nosso cantinho", "te espero depois do almoço", "ela nunca vai saber", não sei explicar a sensação. Não foi só raiva. Foi como se alguém tivesse apagado 15 anos da minha vida com uma borracha suja. Uma mistura de nojo, tristeza, humilhação. Eu me sentei no sofá, em silêncio, olhando pro nada. Por quanto tempo aquilo vinha acontecendo? Foi então que, sem pensar, liguei para Dona Nilda. Eu queria uma explicação, talvez até ouvir dela, que eu estava interpretando tudo errado. Mas o que veio me desmontou por dentro. Ela atendeu com a voz seca. Eu fui direto ao ponto. "A senhora sabia?" Do outro lado da linha, silêncio. Depois, um suspiro. E ela respondeu: "Sabia." Meu mundo parou. Ela sabia. Sabia da traição. E mais, contou a ele sobre meu diagnóstico antes mesmo de eu ter certeza. Achei que ela tivesse respeitado meu pedido, mas ela usou minha dor como desculpa para reaproximar o filho, como se eu fosse um fardo prestes a morrer. Ela tentou se justificar. Disse que achava que ele precisava saber, que era o direito dele, que não queria me ferir. Mas como não ferir alguém escondendo uma traição? Naquele dia, meu chão desabou de vez. Me sentia traída pelo meu marido, mas também pela mulher que eu confiei num dos momentos mais frágeis da minha vida. A minha sogra, que eu achei que tinha me estendido a mão, na verdade, me empurrou ainda mais fundo. E o Daniel, quando chegou em casa, eu já tinha feito as malas dele. Não gritei. Não chorei na frente dele. Só disse: "Você não precisa mais fingir. Pode ir ficar com a Elaine." Ele tentou explicar. Tentou dizer que era coisa recente. Erro, de momento. Mas tudo o que saía da boca dele era vazio. Palavras murchas. E enquanto ele saía por aquela porta, eu desabei. Não por ele, mas por tudo que eu tinha perdido sem nem perceber. A confiança, o respeito, o carinho. Mas ali, naquele vazio, também nasceu alguma coisa. Uma fagulha. A dor ainda estava ali, mas junto dela vinha uma sensação de que eu precisava reagir. Não por ele, nem pela Dona Nilda, mas por mim. Depois que o Daniel foi embora, fiquei olhando para o quarto vazio como quem tenta decifrar os escombros de um terremoto. Não era só o fim de um casamento. Era o fim de uma versão de mim mesma que acreditava demais nos outros. E tão pouco em si. A dor no corpo continuava, e com ela, o medo. Mas eu não podia mais adiar. Fui buscar os resultados dos exames, sozinha. E o que ouvi do médico foi como um segundo golpe, ainda mais duro. Sim, era câncer. Começo de intestino. Tratável, ele disse. Mas exigia força, foco e presença. Voltei para casa atordoada. Meu filho, o Pedro, percebeu no mesmo instante que havia algo errado. Eu queria poupar ele, mas não consegui. Sentei com ele no sofá e contei tudo, sem drama, sem esconder nada. Ele chorou e depois me abraçou com a força que só um filho tem. E para minha surpresa, no dia seguinte, quem apareceu na minha porta foi Dona Nilda, com uma sacola de frutas, um lenço no cabelo e os olhos baixos. Entrou sem dizer nada. Começou a cortar maçã como se fosse qualquer outro dia. Até que, no meio do silêncio, soltou. "Eu errei com você. Mas eu não vou te deixar sozinha agora. Eu queria mandar ela embora. Queria gritar. Mas alguma coisa, em mim, não deixou. Talvez porque, lá no fundo, eu sabia que ela também carregava uma dor que nunca mostrou. E foi assim que, nos meses seguintes, Dona Nilda se tornou minha companhia mais fiel. Me levava nas sessões de químio, me fazia sopas, vigiava meu sono. O Pedro se apegou ainda mais a ela. Era estranho, porque eu ainda carregava mágoa, mas também gratidão.
Foi ela quem notou, antes de todo mundo, quando meu cabelo começou a cair. Foi ela quem me ajudou a raspar de vez, sem drama, com dignidade. E foi ela quem segurou minha mão no dia que o médico disse que o tratamento estava funcionando. A vida tem desses paradoxos. Quem te machuca, às vezes é quem mais te estende a mão. Eu não sei se perdoei Dona Nilda por inteiro, mas escolhi seguir em frente sem carregar ódio, porque ele adoece tanto quanto qualquer câncer. O Daniel nunca mais voltou. Casou com a tal da Elaine 1 ano depois. Às vezes cruza comigo na cidade, abaixa a cabeça. E eu só sinto alívio. Alívio de não ter mais que implorar por amor. Hoje, estou bem. Voltei a dar aulas, meu cabelo cresceu, meu corpo respondeu. Eu sobrevivi a tudo. Ao câncer, à traição, à solidão. E descobri que a gente é muito mais forte do que imagina. Principalmente quando para de esperar dos outros. Aquilo que só a gente pode construir dentro da gente. Essa história, eu nunca contei pra ninguém. Mas achei que talvez pudesse ajudar alguém que esteja se sentindo traída, fraca, sozinha. Você não está. Respira. A vida segue, mesmo quando tudo parece perdido. E se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que pode estar precisando ouvir isso hoje. Às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que não está só.